Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto, 19h30. Entramos à vossa casa para trazer uma mensagem muito especial da parte de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor. Pela sua proteção infinita, Pai. Eu não sei explicar. Se eu estou aqui vivo, levando essa mensagem para teu povo, é porque o Senhor agraciou-me, a tua misericórdia alcançou-me, a tua graça, Senhor, que algo não imerecível, Senhor, o Senhor abençoou. Obrigado, Senhor, por ser um canal de mensagem, um servo, Papai da Glória, e volto a renovar o meu compromisso contigo, Papai. Obrigado, Jesus. Mas eu não sei para quem esta mensagem será. O que eu quero, Papai da Glória, é que o Senhor pegue a pessoa do outro lado, Papai. Transforme aquilo que foi retirado, devolva, Papai, toda a mentira do inimigo, descortina, todo o pensamento errado de morte, seja o que for, arranca de uma vez por todas, Papai, porque esta palavra liberta, cura, gera milagre e tem poder, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai do céu. Somos imerecível esse amor. Pois tu és a videira e nós somos ramos. E é impossível darmos frutos. É impossível. É impossível. É impossível. Mas para ti, nada é impossível. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Papá. Pois nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Simplesmente, Senhor, para aqueles que te amam, e nós te amamos. Amém. Querido, na verdade este tema estou meio que duvidoso. O que é que eu poderia intitular? Milagre ou sofrimento? Ou que tipo de esmola você precisa na tua vida? Nós às vezes assim somos pessoas que diariamente precisamos de cura em certas áreas da nossa vida. E em algum momento quando a gente precisa de cura, é porque nós estamos enfermos. É isso. Se nós precisamos de cura, é porque estamos enfermos. E se nós precisamos de vitória, é porque estamos em guerra. É uma série de coisas que nós, como seres humanos, vivemos, diria, diariamente ou umas e outras vezes. E acabo pensando que este pode ser um nível de esmola que cada um do ser humano tem vivido ou tem passado no seu cotidiano. Que área da sua vida você se encontra mendigando? Você será que ainda mendiga por atenção? Mendiga para ser amado? Mendiga para que alguém viva consigo, esteja contigo lhe protegendo? Você não mendiga por um trabalho? Você não mendiga por um afeto paternal? Eu não sei em que área da tua vida você tem mendigado. E depois, são daquelas áreas da tua vida em que em algum momento você tenha nascido com este defeito, nascido com estes padrões. Padrões, para mim, eu não tenho nenhum problema. Tanto como uma empresa, para ter resultados, ele precisa manter algum nível de padrão. Mas existem alguns padrões emocionais, ou alguns padrões de vivência, ou alguns padrões que se calhar você nem sei como está, ou alguns padrões que você, na verdade, se recusa, ou lhe colocam naquele ambiente. E você vai mendigando, pensando que este é o caminho correto para que você possa viver. Não. Deus não lhe colocou na terra para que você seja um miserável, que você viva para sempre mendigando e depois você mendiga nas mesmas áreas e no mesmo local. E não obstante de um personagem que eu quero contar aqui a história, que ele vivia mendigando por um bom tempo. Vivia mendigando. Eu quero que você abra comigo logo em Atos 3, no versículo 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo. Diga, Pedro e João foram ao templo.
Pedro e João foram ao templo. Pedro e João foram ao templo. Pedro e João foram ao templo. Pedro e João foram ao templo. Eu quero explicar por que eles foram ao templo. Não foram ao templo à toa. É que logo em Atos 1, a igreja não tinha uma experiência com o Espírito Santo. Eu falo isso numa situação do Novo Testamento, em que Jesus, quando foi aos céus, ele prometeu enviar alguém maior do que eles, alguém maior do que nós, alguém maior do que a igreja, que esse é o Espírito Santo. E no Atos 1, a igreja não tinha experiência. Deus manda com que eles ficassem num certo ponto e que esperassem. Eu não sei até que nível de obediência você tem para com Deus quando Ele diz, olha, eu vou, mas volto. Eu irei, mas volto e mandarei a promessa na qual você tem esperado de mim. Então, estavam todos reunidos num só local. E quando você está num ambiente reunido, a palavra do Senhor diz, olha, onde está um ou dois, eu também estou lá. Eles estavam todos reunidos. E no Atos 1, você vê uma igreja sem experiência com o Espírito Santo. No Atos 2, a igreja, num domingo, ele ouve um estrondo dos céus e o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo desce. Eles ouvem um estrondo dos céus e o Espírito Santo desce. E desce e enche a igreja de Pentecostes. No Atos 1, era uma igreja sem experiência com Deus. No Atos 2, de um domingo, é quando desce o Espírito Santo e enche a todos. Todos, 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 sem exceção. E no Atos 3, é a manifestação do próprio Espírito Santo. Daí que, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo. Eu não estou a dizer que a igreja, ou seja, na igreja, não é um ambiente de manifestação do Espírito Santo. Não é isso que eu disse, não. O que eu estou aqui a explicar é uma situação do quão e o dia que o Espírito Santo desce e enche a igreja. Para daí para frente, era só batismo do Espírito Santo. Era só você querer falar em línguas. Era só você pedir que o Espírito Santo pudesse te encher de poder. Com fogo. Com fogo. Com fogo. Com fogo. E olha, o fogo é a junção do Espírito Santo e o Espírito que está em ti. É a junção do Espírito Santo e o Espírito que está em ti. E você sabe que o fogo queima, o fogo encandeia, o fogo... Só o Espírito Santo para fazer coisas maravilhosas. E nesse momento eles já tiveram autoridade de ir ao templo. Não que eles não tivessem autoridade de ir ao templo. Eles até por acaso já iam ao templo. Mas era só confusão. Era só confusão. Confusão por quê? Porque eles encontravam os mestres da sinagoga, os gentios que faziam-se dos melhores professores e batiam de frente bem antes com o próprio Jesus. Então eles são expulsos do templo quando já estão cheios do Espírito Santo. Eles já têm autoridade para poder manifestar o poder do Espírito Santo. E eles voltam para o templo. Só quando eles voltam para o templo, um homem aleijado de nascença estava sentado, carregado, ou seja, estava sentado e era carregado todos os dias e ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola enquanto entrasse no templo. Vamos lá tentar criar um cenário sobre essa vida do aleijado. A Bíblia não relata em quantos anos ele tinha, o que relata é que ele nasceu aleijado. A Bíblia não relata qual era o nome dele, o que relata é que ele era carregado todos os dias para o templo. Pedro e João, depois de terem sido enchidos pelo Espírito Santo, eles vão ao templo. Então você nota que há uma necessidade de nós mantermos a ida ao templo.
mesmo com a deficiência que o aleijado se encontrava de nascença, ele ia ao templo. Eu não sei quantas vezes você não se vai fazer presente ao templo, mas sabe que o templo há poder. O templo gera milagre. O templo, você pode encontrar quem que pode lhe dar o milagre usado por Deus. Então você precisa ir ao templo. Não importa o nível de deficiência ou de enfermidade que você se encontra, você deve manter a ida ao templo. E não era distante deste aleijado que ele também ia ao templo. Era carregado, não sei quanto é que eram pagos, as pessoas carregavam ele, mas ele estava sempre no templo chamado a Porta Formosa. Ele estava sempre no templo. E justo aquele dia, que ele não sabia, mas vinha 2 homens, Pedro e João, enchidos pelo Espírito Santo, deparam-se com ele. Deparam-se com ele. E eu não sei, vamos lá para o versículo 6. Então Pedro e João voltaram para ele quando ele viu e pediu esmola. Eu não sei qual é o teu nível de esmola, não sei qual é o teu nível de esmola, não sei qual é o nível de esmola, não sei qual é o teu nível de esmola, qual é o nível que você vem mendigando, eu não sei, e em que área também eu não sei explicar. O que eu sei te dizer é, não pare de ir ao templo, porque você nunca sabe a hora em que o milagre virá a seu encontro. Nunca sabemos da hora. Pedro e João são interpelados. Pedro e João se voltaram para ele e para nós. Disse Pedro. O homem fixou olhar neles, esperando receber alguma esmola. Ei, o tempo de quebrar padrões, de mendigar, acabou. O tempo de quebrar padrões, de mendigar, acabou. O milagre está a caminho e o sofrimento vai bater retirada. O milagre está a caminho e o sofrimento vai bater a porta. Ou seja, vai se bater retirada, assim que é. E disse logo, Pedro respondeu. No entanto disse, não tenho nem ouro, nem prata, mas dou o que tenho. Espera, vamos lá português, canto português. Pedro diz, não tenho nem ouro nem prata, mas tenho o que lhe dar. Tem ou não tem? Não tenho, mas tenho. 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 Para mim, meu conselho este ano é que você diga, não tenho, mas tenho. Não tenho, mas tenho. Não tenho, mas tenho. Não tenho, mas tenho. O que eu tenho? Eu tenho cheque em branco assinado por Jesus. Eu tenho cheque em branco assinado por Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Tenho. Aliás, não tenho, mas tenho. 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 Mas o que eu tenho é o nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. A Bíblia diz que este aleijado pulou. Pulou no mesmo instante e começou a andar. Ei, hoje é o dia que você para de mendigar, para de pedir esmola e diga, tenho. Tenho. O nome de Jesus. Levanta-te e anda. Eu quero desejar paz e prosperidade. E lhe vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!